E hoje eu quero, tava falando de coisas boas, a felicidade está no caminho, quanto a gente precisa dividir ela com as pessoas, né? Alguns já estavam comigo na outra live, e vocês vão me escutar um mês inteiro falando, porque realmente é algo que eu tô bem feliz, que é o lançamento da formação Acolhimento ao Luto, que é para todas as pessoas que querem compreender melhor como é esse processo do enlutar-se, como é a construção disso, as coisas que acontecem aqui dentro, enfim. Para quem é esse curso, Daisy? Gente, eu fico tão empolgada que aí eu fico enfiando trocentas mil aulas, já era pra ser 20, já estamos em 27 e eu tô com mais uns. Aí cada hora eu penso, ai meu Deus, mas esse assunto eu não posso deixar fora, tem que falar também. Enfim, a gente vai ser quase 30 aulas, 30 módulos, né? E com alguns convidados bem especiais que vão estar participando da nossa formação. São professores, são profissionais maravilhosos aí, de nível Brasil, gente. E serão aulas, algumas ao vivo, a maioria será ao vivo, e todas ficarão gravadas, serão online, e algumas aulas são só gravadas, tá? Então é mais ou menos uns 4, 5 meses de curso, e de muito conhecimento, de muitas trocas, de muitas coisas muito legal. Quem pode fazer? Todos que quiserem conhecer um pouco mais sobre o processo do enlutar-se. Quem trabalha com isso, melhor ainda, porque vai ter manejos e técnicas de como trabalhar com essas dores, né? Das perdas essas tão necessárias. Deise, eu não sou da área, mas eu quero me aprofundar. Pode? Pode. A única coisa que eu só peço para não fazer este curso neste formato são as pessoas que estão passando por um processo de luto muito doloroso e muito recente. Eu não posso dizer que são só pessoas que não estão enlutadas, porque todos nós temos os nossos lutos aí. Mas quem está passando por algo muito recente, uma perda muito recente, eu prefiro que não faça, porque pode acionar alguns gatilhos. E aí eu estou preparando um programa específico para quem está passando pelo luto, para que vocês possam também presentear pessoas que estão passando pelo luto, que aí serão vídeos de uma forma mais leve, serão vídeos mais curtos, não tão aprofundados em teoria, em dados, em números, em pesquisas, mas sim em práticas, tá? Então serão 2 produtos aí um pouco diferentes. Então, mas nesse eu participo de uma pastoral da esperança, lá no grupo da minha igreja sou eu que acolho as pessoas que morrem, né, as famílias que morrem aí, que morre alguém da família, não, quem morre. Então, vem fazer parte, pra você não ficar falando asneira por aí, tá? Então é bem importante. Mas, sejam bem-vindos para a nossa live em relação a este livro Perdas Necessárias. Quem aqui procurar esse livro na internet, vocês vão ver que não é mais essa capa, tá, gente? Tem uma atualização dele, é uma capa diferente, uma capa branca. Mas o conteúdo é praticamente a mesma coisa, ele só é um conteúdo que tem algumas mudanças, enfim, porque foi reeditado, tá? Ele é um livro muito bom e eu quero fazer uma série de lives sobre livros que falam sobre nós, tá? Eu não li o livro, eu vou entender. Claro que vai, gente, claro que vai, né? Até porque a ideia é fazer uma troca com vocês do que os livros trazem para as pessoas, como eles se aproximam das pessoas, como eles se conectam com as pessoas, tá? E quando a gente fala de perdas necessárias, gente, que perdas tem na sua vida? Que perdas acontecem no seu existir que você teve que passar por elas, que você teve que dar conta delas, que você teve que olhar para essas perdas e pensar, nossa, cara, eu não acredito que eu tô vivendo isso e eu não vou dar conta nunca. Ou que um dia você achava assim, nossa, eu nunca na vida, se eu passar por isso, eu não dou conta. E aí quando você tá vendo, você tá dando conta mais do que você imaginava. Que perdas são essas? Que perdas necessárias nós temos? Gente, já começa, quando a gente fala de perdas necessárias, do nosso nascimento. Ao nascer, a gente já perde aquele conforto, aquela relação com as mães, né? Com a coisa da conexão, enfim, muitas coisas se rompem. E o primeiro respirar já faz com que eu ganhe coisas e ao mesmo tempo que eu perca outras coisas, né? Existe um texto na internet tão bonito, que são 2 gêmeos conversando na barriga da mãe. E um dos gêmeos fala assim, você acha que existe vida pós-nascimento? Aí um fala assim, eu acho. E o outro fala assim, eu acho que não. Acho que ali, nasceu, morreu, acabou.
Não, mas olha só, escuta o coração da mamãe. Olha só, a gente escuta a voz dela. Ela é um anjo, ela tem que estar ali, tem que ter alguma vida pós-nascimento, né? E aí uma discussão toda bonita, falando mesmo de como é isso. E se a gente for pensar, gente, olha que doideira, até que ponto o morrer não é algo muito parecido com o nascer, não é? Porque a gente nasce e nunca mais a gente volta para a barriga da mãe. Nunca mais a gente volta naquele movimento que a gente vivenciava. E aí algumas pessoas questionam até que ponto o morrer não é parecido e semelhante com o nascer. Não sei, né? Enfim, então aqui o livro, Perdas Necessárias, ele começa falando do eu. O eu que me separo, o eu na separação, enfim. E aí, às vezes, deixa eu ler uma frase que fala bem bonitinha, assim, que fala o quanto, quando a gente pensa em perdas, a gente pensa em morte. E não, a gente tem perdas espalhadas na nossa história gigantesca, né? E aí ela fala assim, ó, as perdas que enfrentamos quando nos vêm face a face com o fato de que não podemos fugir. Que a nossa mãe vai nos deixar e não podemos fugir. E o quanto angustiante ficamos diante de algumas dessas perdas. E também diante do pensamento da possibilidade dessas perdas. Que a nossa mãe vai nos deixar e que nós vamos deixá-la. Que o amor da nossa mãe jamais será só nosso. Que as dores que nos machucam nem sempre desaparecem com um beijo, como a gente achava. Quando estamos no mundo essencialmente por nossa conta, que perdas tem ali? Que dificuldades tem ali? Eu não sei se vocês isso me fez lembrar, não sei se vocês viram um vídeo que tá circulando na internet de um moço, um adolescente. E esse adolescente, ele tá lá assim falando, maternidade nos Estados Unidos. O menino tem lá 16 anos e teve que ir pro mundo. E aí ele conta que a mãe pediu pra ele sair de casa, porque agora ele já é grande, mas com uma dor no coração, com uma dor de abandono, né? Então, assim, nossa, o mundo agora é por minha conta. E isso aqui, aliás, gente, é uma das dores que a gente fala do medo, né? Do medo de perder a base. Tem muitas pessoas que nem se dão bem com os pais, que nem frequentam a casa dos pais, que nem visitam a casa dos pais, que nem fazem nada disso. Mas eu sei que eles estão ali. E de repente, quando esses pais falta a base. E a sensação que vem é desespero, que eu estou sozinho no mundo. E é uma perda gigante que mexe muito com a nossa estrutura. E aí a autora fala aqui de outras perdas. Das perdas nós teremos de aceitar nos outros e nós mesmos um misto de amor e ódio, de bem e do mal. E mais uma coisa, esse livro é bem psicanalista, ela fala assim, e por mais sábia, bela e encantadora que seja, nenhuma garota pode se casar com o pai quando crescer. Que nossas opções são limitadas pela anatomia e pela culpa, que há falhas em qualquer relacionamento humano, enfim. E são perdas universais, inevitáveis, que são necessárias porque temos que crescer, perder, abandonar, desistir e seguir. Como é que eu estou seguindo diante das perdas que eu me conecto na vida? Tá? E aí, essa autora ela fala do eu separado, então eu separando da minha mãe, eu indo pra escola, né, gente? Quantas mães que sofrem quando as crianças começam a ir pra escola, e quantas crianças que sofrem por ter que se desvincular das mães, antes ainda da escola. Gente, quem aqui não sofreu horrores quando teve que ir trabalhar e deixou os filhos em casa, ou na creche, ou na casa de alguém, porque precisava trabalhar, mas aquele bebê era um bebê de 4 meses, e aquilo há um rompimento, né? E a criança tem um sofrimento, e ela precisa lidar com isso. Ela tem um sofrimento, ela precisa lidar com isso. Aliás, quem tem aqui bebê em casa, uma dica que a gente sempre fala assim, lúdica mesmo, dica lúdica. A criança, ela entende, o bebê até 1 ano mais ou menos, se estou vendo, existe. Se eu não estou vendo, não existe. Já viram você brincando com a criança tá no colo, ela tá com uma chupeta. Aí você pega a chupeta da criança e joga no chão. A criança se mata de rir. De repente você devolve a chupeta pra ela. E ela acha o máximo aquilo. O que ela faz quando você dá a chupeta pra ela de novo? Ela joga de novo fora. E aí você pega e traz de novo. Isso é o existe, não existe. Existe, não existe. Já viram crianças pequenininhas
vi que a Suelen entrou agora, sua filha Suelen deve estar nessa fase. Você chega em casa e ela se esconde num canto e põe os olhos assim, tipo, eu não tô vendo, logo ninguém tá me vendo. Porque para a criança é muito esse movimento, né? Se eu vejo, existe. Se eu não vejo, não existe. E aí a gente fala que quando a criança é pequena e a mãe precisa fazer esse rompimento, esse processo de separação, que é uma perda necessária, porque eu preciso ir trabalhar, eu preciso ir viajar, eu preciso dar conta das minhas coisas. Fazer brincadeiras com a criança para ir ficando mais leve. Brincadeiras do tipo, gente. Ai, não tem nem um paninho aqui. Fralda, tira a fralda. Põe o paninho, né? Um paninho qualquer. Põe o paninho, dá risada e tira o paninho. Põe o paninho, dá risada, tipo, sabe? Coisas nesse sentido, assim, a criança, ela acha super legal, mas o que você tá estimulando com ela aqui? Olha, eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. E não necessariamente no começo da história dessa criança, né? Ela entende esse processo de uma forma muito clara. Ela entende que se você não está presente, você não existe. E aí, por isso que a gente chama isso já de uma perda necessária. É o primeiro contato, né? O eu separado, eu desconectado, eu me desconectando, enfim, tá? E aí, às vezes você começa a entender alguns espaços, né? Por exemplo, outra perda necessária que acontece muitas vezes. Quando vem uma nova criança para casa, o segundo filho, é muito comum, gente, muito comum. O primeiro filho, depois que... tá, beleza, preparamos. O segundo filho chegou. Você vai devolver ele no hospital quando? Por quê? Porque de repente vem uma criança nova e ao mesmo tempo eu perco algumas questões do meu espaço. Então vem num processo dolorido para essa criança mais velha, ao mesmo tempo que vem um super presente. Né? Mas entra, e assim, é isso mesmo, gente. A criança vai precisar aprender a lidar com esses processos de dor, tá? Pra precisar entrar com esse movimento aí, de entrar de dor e assim por diante, tá? Enfim, a gente vai tendo durante a nossa vida muitos movimentos de amor que a gente perde. Quem é que lembra? O primeiro amiguinho que você tinha, e aí foi morar na escola, ou então foi passar o recreio com outro amiguinho, não com você. São perdas pequenas, porém necessárias. E quando eu falo, né, que a autora aqui, que a Judite, ela fala assim, o quanto as perdas pequenas, elas vão nos fortalecendo para as perdas maiores que, se você envelhecer, tu vai viver. Que eu sempre falo, envelhecer é um privilégio só de alguns. Porém, vem com um peso muito grande, porque envelhecer envolve perder. Então, ele tem um peso, né? A vida começa a ter um peso em relação a isso. E a gente começa a já treinar para essas perdas lá na frente, para que a gente possa fortalecer a nossa estrutura emocional com pequenas perdas, do tipo, quebrou o brinquedo, gente. Quebrou o brinquedo do seu filho, você sai correndo e compra outro, certo? Errado. Por quê? Porque eu não posso sair colocando coisa no lugar. O meu filho, a minha filha precisa entender que se o meu brinquedo quebrou e a gente não vai conseguir consertar, ele vai precisar conviver com aquele brinquedo quebrado. Se eu, mãe, vou lá, pego um brinquedo novo, compro um brinquedo novo e vou substituindo, e a gente tá fazendo isso muitas vezes, a gente tá levando para essa criança o quanto as pessoas, os brinquedos, as coisas, tudo é substituível. E ele não vai lidar com a frustração. Aliás, minha gente, eu tenho vídeos no YouTube só falando sobre isso. E se você não tá no canal do YouTube ainda, você faz favor de ir lá e se inscrever no canal, tocar o sininho, tá, aquelas coisas paranauê todo. Quando a gente fala de brinquedo que quebra, de animal que morre, de, sei lá, uma roupa que não serve mais, não façam o seu filho não ver isto. Ele precisa entrar em contato com isso, certo? Mas Daisy é a boneca que a minha criança mais gosta, ela vai chorar horrores. Você quer se livrar de ver o seu filho sofrendo. E por isso você acaba diminuindo o seu filho quando você não deixa ele ter o direito de se frustrar diante de perdas necessárias da vida. Cuidado com isso. Às vezes a gente chama de excesso de amor e que na verdade não é.
Porque quando eu amarro o cadarço pro meu filho, quando eu faço tudo pelo meu filho, na verdade eu estou achando que meu filho não dá conta das coisas. Quando eu substituo o cachorrinho que morreu por outro parecido, quando eu vou lá e corro comprar um brinquedo que quebrou e minha filha vai frustrar, sou eu que não estou dando conta de frustrar o meu filho. E aí eu acho que a desculpa de que ele vai sofrer. Vai sofrer. Só que talvez vai ter que aprender com isso. E é essa a ideia das perdas necessárias da vida. As perdas que nós vivenciamos, elas vão nos ensinando a ser pessoas melhores. Porque através das perdas... mas é tão sofrido isso. É verdade, é mesmo, né? A gente deveria ganhar tudo. Mas aí, será que a gente tem os mesmos valores? Né? Será que eu saberia a delícia de aproveitar a alegria se eu nunca passei pela tristeza? Será que eu saberia entender o que é calmaria na minha vida e curtir uma coisa calma, zen, se eu nunca passei pela turbulência? Será que se a vida fosse assim tão linda, sem perdas necessárias, sem dores nenhuma, a gente teria coisas tão fáceis? Não sei, né, gente? Eu acredito que não. Enfim, então não substitua, gente. Mas o meu filho vai chorar. Deixa que chore. Deixa que chore. Deixa eu já aproveitar uma deixa aqui. Vou falar de um comentário hoje. Hoje eu postei um Reels, porque uma mãe veio perguntar pra mim, veio me falar, né? Quem aqui viu, quem não viu, vai lá e veja depois. Que o filho tem 8 anos, ela perdeu o pai, mas a psicóloga, né, orientou que ela não levasse o filho no velório, no enterro, nem nada, e que ainda não contasse pro filho que esse avô morreu. Porque isso poderia fazer a criança regredir nos comportamentos. Então era melhor essa criança não saber disso. E com o tempo ir se afastando, sei lá o que passou na cabeça da profissional para orientar uma coisa dessa. Gente, não pode, tá? Crianças e idosos têm o direito de ser incluído nas dores familiares, ok? Ainda mais que é uma criança acima de 8 anos, tá, gente? As crianças acima de 8 anos já entendem um processo que vai e não volta mais. E desde crianças menores a gente vai dizer, o vovô não tá mais aqui. Mas eu quero o vovô. A criança vai chorar? Vai, é verdade, gente. Ela vai chorar, ela tem todo o direito de ser vista, de sentir, de olhar para aquilo que ela está sentindo. Por que a gente acha que a criança tem que ser sempre feliz, sorridente? Não dá, a emoção é para todos os seres humanos. E perdas necessárias, o seu filho. Os seus netos também vão ter. A gente sofre mais que eles. Isso é fato, né? E aí a gente quer evitar essas dores. Enfim. Gente, vai! Aviãozinho, manda aviãozinho pros coleguinhas de vocês. Para que mais pessoas entrem com a gente. E aí, tá? Essa mãe veio me perguntar, enfim, eu orientei ela em box de o que ela teria que fazer com esse filho, criar um novo ritual, já que ele não pôde participar daquele ritual, despedida, etc, etc. E aí, uma mãe comentou, eu não vou me lembrar o nome agora, mas tá lá nos comentários do Reels. Uma mãe comentou que ela teve uma situação, se eu não me engano é o cachorrinho, e a filha... ela chamou a filha pra ver, né? O cachorrinho morreu, foram lá na clínica, enfim. E ela chamou a filha pra ver, pra filha vivenciar isso. E ela e a filha choraram juntas. E depois disso, ela achou que aquilo foi um trauma pra menina, porque a menina ficou abalada por quase 1 ano e pouco. E depois, perguntando pra menina o que é que tava, né? Por que ela tinha ficado tão assustada com aquilo, a menina disse que foi mais por causa do choro da mãe. E aqui eu tenho uma coisa bem importante pra dizer pra vocês que estão aqui. Bem importante mesmo, gente, assim, olha, e levem isso para outras pessoas, me ajudem a levar informações para mais pessoas. Crianças podem ver os pais chorando? Sim. Porém, cuidem o choro, ok? Como assim, Daisy? Quando os nossos filhos percebem que a gente tá triste, que escorre lágrimas, que a gente chora, que a gente fica quieto no canto, que a gente fala, filho, hoje a mamãe não tá boa, hoje a mamãe tá com saudade do fulano, da fulana, hoje a mamãe tá triste porque aconteceu uma coisa difícil no meu trabalho, hoje a mamãe tá com raiva, hoje a mamãe tá feliz, hoje... A gente tá ensinando pros nossos filhos a ser humano e denominar o que estamos sentindo. Quando eu choro na frente de uma criança, por exemplo, sei lá, morreu o papai, meu pai e vô da criança.
eu vou chorar na frente dessa criança, até porque a dor existe. Morreu o cachorrinho, eu posso chorar na frente da criança? Claro que pode. Mas cuidem com o choro de chuveiro. Aquele choro desesperador, aquele choro, gente, todo mundo sabe aqui o choro que eu tô falando. Aquele desesperador, aquele pá, né, que é da alma, que dói. Aquele a gente deixa pro chuveiro e pro travesseiro. Ou pra alguém que você possa ter esse colo. Mas nunca pros filhos. Porque isso assusta os filhos, tá? Isso pode realmente causar um baque. E, mais do que um baque, pode fazer com que algumas crianças achem que elas precisam cuidar do pai e da mãe. Então, eu deixo de ficar aqui embaixo, onde os pais me cuidam, e passo a ficar aqui em cima, onde eu tenho que cuidar da minha mãe. E algumas crianças são bem bonitinhas com isso, né? Às vezes você chora um pouquinho, a criança já vem, enfim. Né? Essa semana, o que foi que minha filha fez hoje? Foi hoje. E algumas crianças têm mais isso, de cuidado com os pais, quando a gente reclama de dor, alguma coisa parecida. Gente, a pessoa aqui, vou contar pra vocês. Ai, Senhor amado. Velho, quando acha que é jovem, vai pra balada. Uma vez na vida, outra na morte. Mas vai. Aí juro que é jovem, mas eu juro, eu coloquei um sapatinho baixo, né? Uma sandalinha mais baixa, bonitinha, comportadinha. Ai, gente, uma moça pisou no meu dedão. É um dedo que já tava machucado, né? O ano passado, eu comprei um sapato novo. Toda me achando com sapato novo. E o sapato arregaçou, infeccionou meu dedo, pegou bem na raiz, enfim, quase perdi minha unha. Então minha unha tá começando a ficar boa, depois de quase um ano. E aí a moça, coitada, a moça não tinha nada a ver com isso, mas enfim, ela pisou de salto, bem no canto da unha. E, gente, vocês não têm noção, o sábado a pessoa acordou, né? Eu não acordei de ressaca porque eu bebi água só. Mas eu acordei com uma dor, meu pé tá latejando. E aí, agora um pouco eu subi, sentei na cama, coloquei o pé pra cima, deu, aí, né, fui fazer um curativo e falei assim, ai, meu Deus, e aquilo latejando, eu, ai, meu Deus, que dor. E aí minha filha veio, eu vou te encher de beijo pra parar, não chora, eu não tava chorando, né, não chora, já vai passar, e nananã. Então, a criança tem a coisa do cuidado, né, então se a criança vê a gente no desespero, eu tô contando uma coisa boa de uma unha encravada, que nem é encravada, enfim, foi machucada mesmo, né? E que infeccionou. Mas a dor que é física, ela passa. Você vai fazer um curativo, 2, 3 dias, assim eu espero, e ela vai passando. Agora, a dor emocional, às vezes ela demora mais pra passar, né? E nesse processo de demorar mais, a gente muitas vezes se coloca vulnerável para os nossos filhos. E eu acho bom os nossos filhos saberem que nós somos humanos, que nós temos emoções e não que somos pedras. Nós não somos pedra, gente, né? Nós temos altos e baixos, dias bons, dias ruins, dias tristes, enfim. Só cuidado com o choro desesperador. Este abala as crianças. Tá? Este assusta a criança, porque se ela... Claro que assim, gente, tem situações que não dá, né? Então, por exemplo, sei lá, aconteceu um acidente aqui agora, a criança vai ver, e aí sinto muito, né? Mas se é uma situação que é possível controlar na frente da criança, sim, o choro escandaloso a gente controla. A gente chora, né? Bonitinho, tá chorando, mamãe? Tô chorando. Tô chorando por X situações, enfim, e mostra a vulnerabilidade, tá? E isso é mostrar pra criança que tá tudo bem, é como se eu permitisse que ela também expressasse isso, né? Tem um vídeo na internet bem bonitinho de um mocinho que ele fala assim, você quer um abraço? Eu posso te ouvir agora e te dar um abraço. Ai, meu Deus, que bonitinho, né? Enfim. Então, gente, assim, olha, o livro Perdas Necessárias, ele também fala das outras fases da vida, da questão da infância, da adolescência, né? O quanto a gente deixa de ser criança e passa a ser um pré-adolescente e morre aqui um corpo infantil. Morre aqui aquela coisa toda bonitinha da fantasia do meu pai e minha mãe como meu herói. Morre. E isso é necessário para que eu possa ir para a vida, Eu posso ir para a vida, posso fazer esse movimento de seguir a minha vida, só que para isso eu preciso deixar de ser criança. Gente, tem tanto adulto com dificuldade de ser adulto porque ainda é uma criança. Então, olha que... Quando a gente fala na adolescência, a gente tem o luto do corpo infantil. Então, aquele corpo que não fede, quer dizer, fede,
tá? Mas é um cheiro até gostosinho, assim, que as mães adoram, o cheiro do suor da criança. Não, aquele cheiro deixa de existir. Ele passa a ter sovaco, ele passa a ter fedor, porque os hormônios estão ali. Então, existe o luto do corpo infantil na adolescência. É uma perda necessária para que esse corpo faça um boom, ele cresça, ele precisa passar por isso. Além do que, existe a perda dos pais heróis. Meu pai e minha mãe, que são maravilhosos. Agora eu tô entrando na adolescência e começo a prestar atenção. Quem são esses pais? O quanto eu sou parecido com eles? O quanto eu preciso me separar deles para entender. Isso é deles, isso não é meu. Né? O que é de cada um aqui? E aí, nesse processo, o que acontece? Eu começo a entender o meu corpo como um corpo diferente. Eu começo a olhar para os meus pais com um olhar diferente. E esse olhar, é claro, começa os atritos, porque o adolescente ele começa a fazer enfrentamentos com esses pais. E, além desse enfrentamento, eu começo a me separar aqui. Então, deixa eu ver quais são os defeitos que você tem. E é muito comum na adolescência, o adolescente ficar, né, apontando toda hora aquilo que ele não gosta em você. E ter uma disputa, enfim, né? Esse processo, ele é bem doloroso para o ambiente familiar, mas necessário para quê? Para eu me descobrir quem eu sou. Para eu entender que esses pais não são heróis. E, gente, depois de um tempo, a gente começa a olhar de uma outra forma. Como assim de uma outra forma? A gente começa a perceber que os nossos pais não são heróis. É verdade. A gente nunca mais vai vê-los como nós. Perfeitos. Aí vem a adolescência que afasta. Nossa, meus pais não sabem nada. São chatérrimos. Só os meus amigos que sabem tudo. Porque também é natural dessa idade eu focar num outro grupo para me identificar com os meus pares. Passa o tempo, eu começo a voltar para casa. A gente volta para os pais. Só que nesta volta, o que acontece aqui? Nesta volta, eu entendo esses pais agora não mais como heróis, mas como humanos. E ai, gente, dá uma decepção, a gente vê os pais como humanos, né? Porque é tão melhor eles serem nossos heróis. E aí, porque como humanos eles têm muitas fragilidades, muitos traumas, muitas dores. Então é muito difícil olhar para os pais como humanos. Mas é isso que nós adultos precisamos. E, gente, nesse processo de entender isso também são perdas necessárias. Entende? Quando eu começo a olhar para os meus pais, entender que eles são só humanos, eu precisei perder aquela visão de herói e de heroína. E aí a gente entra em vários patentes e vários conflitos que ela também fala aqui nesse livro, né, com palavras um pouco diferentes, o quanto é necessário para nós conseguirmos separar. E que a maturidade, preste atenção nisso que eu vou falar agora. A maturidade, ela acontece quando eu consigo conviver com o desconforto de causar desconforto nos meus familiares. Como assim, Daisy? Vou dar um exemplo. Vai ter, sei lá, almoço domingo lá em casa. Você não pode nesse domingo. E você vai dizer: não, mãe, hoje não vai dar, eu não vou poder esse domingo. Não, como não? Teu irmão tá vindo, tua irmã tá vindo, sua tia não sei o que lá, eu organizei, vai ser assim. Não, não vai dar, eu já tenho outra programação e eu não vou. Como que você não vai? Você causa um desconforto no outro com a sua atitude. Maturidade é você dar conta do seu desconforto ao causar desconforto no outro por se colocar em primeiro lugar. Eu tô dando exemplo besta aqui de atividade de domingo, enfim, mas por quando eu consigo colocar eu em primeiro lugar diante de algumas coisas e colocar limite no outro, do tipo, agora eu sou adulta, eu vou se eu puder, se eu não puder, eu não vou. E isso é impor um limite. E aqui é como se a gente rompesse alguma coisa que não é rompido, gente, porque a relação é para sempre, o afeto é para sempre, mas aqui eu rompo a coisa da infância e trabalho o afeto comigo. Amar aos outros como a si mesmo. E às vezes isso não acontece, né? Às vezes a gente ama tanto o outro faz pelo outro, 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 menos a si mesmo. Esse é um exercício bem difícil de maturidade. E aí, como diz, né, o Juliano Casola, que eu tava lá,
Quanto mais eu amadureço e aprendo a colocar alguns nãos, aprendo a colocar alguns limites, menos eu adoeço. E é muito isso, tá? Quanto mais eu amadureço, mais eu consigo me impor diante de algumas coisas, menos eu adoeço, tá bom? Enfim, gente, aqui uma dica de livro, então, de leitura, tá? É um livro que vale a pena, ele fala de toda a construção, ele fala também da velhice, o quanto é difícil envelhecer, o quanto é difícil o corpo não corresponder mais àquilo que a gente quer, né? Nunca é tarde demais até o coração cansar, deixar de bater, né? O quanto a gente precisa estar vivo o tempo inteiro. E ele fala muito do envelhecimento, fala do papel de mãe, fala do papel do adolescer, fala do papel do namorar, né? Então, amor e ódio no casamento, tá? Que é muito isso mesmo, a gente tem muita relação de amor e ódio. Enfim, ou vocês acham que é só mil maravilhas o casamento? Né? Eu vou casar e vai ser lindo. Vamos transar loucamente todos os dias, morrendo de amor na vida. Não. Tem dias que você vai querer tudo, menos olhar pra cara do parceiro, mesmo amando. É louco, né? Porque é isso. E da mesma maneira, o parceiro também vai ter dias que vai ter dificuldade de olhar pra você, tá? Então, minha gente, olha só. Amigos de geração diferente, então o livro fala de amizades, fala de envelhecimento, fala do papel dos pais, das mães, dos adolescentes, do virar adolescente, do adolescer e das perdas que envolve tudo isso, tá? Fala dos amigos de conveniências, as conexões imperfeitas. Aqui tem um capítulo, não é. É da Judith Viorst. Lembrando que, se vocês procurarem esse livro, ele não está com essa capa, tá? Esse meu livro aqui, ele é mais velho. Gente, ele tem mais de 25 anos, tá? Então, é outra capa. E aqui tem uma parte do livro, que é a terceira parte, que tem um capítulo todo falando sobre conexões imperfeitas. O quanto a gente aprende com as pessoas idiotas na vida que aparecem. Não, Jamile, não. Esse livro não é. Esse aqui é da Judith, tá? Perdas necessárias. Não achou? Não é essa capa, lembra que não é essa capa, tá? Eu não sei se tem edição nova, gente, mas tem sim, senão vocês podem procurar em brechó. Não é brechó que fala, é sebo, né? Porque tem, tá? Esse livro é um livro bem famosão, ok? E esse aqui, que é um livro novo, que eu fui no lançamento hoje, que é do Juliano Gazola, que fala de bioliderança, ele fala um pouco da questão de... São várias questões filosóficas aqui, temas, enfim, tá bom? Eu não li ele ainda, né? Eu vou ler, depois eu conto pra vocês também, tá? Então aqui, ó, dica de livro de hoje, Perdas Necessárias. Eu quero ver se essa semana eu consigo fazer pelo menos mais algumas lives aí falando sobre alguns livros, porque são infinitos livros. Eu vou falar sim dos livros voltados ao processo do enlutar-se e do reconstruir-se, do conectar-se, mas eu não poderia falar de mortes, de perdas por mortes, sem falar das perdas necessárias que nós temos na nossa vida. Às vezes você perde, eu falo que tem só uma coisa que é ruim quando a gente perde roupa, que a gente gosta muito, né? Essa perda não é muito necessária. Mas se a gente for, é necessária também. É necessário por quê? Porque quando a gente perde uma roupa que a gente gosta, a gente sofre. E esse sofrimento faz a gente pensar assim, nossa, preciso tomar vergonha na cara. Preciso ter uma ação. Porque essa perda tá doendo. E diante da perda que tá doendo, eu preciso ter uma ação de emagrecer, fechar a boca, fazer qualquer outra coisa, tá? Então é muito isso. Vou colocar nos stories alguns livros também, tá? Eu até tenho já um dia que eu gravei os livros e não coloquei nos destaques. Eu vou colocar lá nos destaques, tá? E aí nós vamos ter, durante esse mês inteiro de março, várias lives, gente. Eu não vou conseguir. Semana que vem quase que eu não vou fazer quase muitas lives no horário da noite. Eu vou fazer mais durante o dia. Porque semana que vem eu estarei em alguns municípios aí, aqui em Cascavel também, fazendo umas palestras sobre o Dia da Mulher. Pra quem é de Cascavel e advogada, eu estarei aqui no dia 6, na OB. Pra quem é deixa eu tentar lembrar, Catanduvas, no dia 5 estarei em Catanduvas. Ó, Catanduvas é região, vai ser bem legal, aberto ao público. Dia 6 em Cascavel. Dia 7 é em Capitão, né? Estarei em Capitão também, mas acho que também é para advogado só. Dia 8 em Céu Azul, também aberto ao público. E daí na outra semana estarei em Medianeira, Itaipulândia e Capanema, né? Levando um pouquinho aí de conhecimento e, enfim,
de bem-estar para as mulheres e para as famílias, tá? Mas no meio da semana eu vou postando, vou colocando os horários que eu consegui ali entre paciente uma outra coisa para poder fazer as lives com vocês. Mas essa semana temos lives ainda de outros livros, tá, gente? Então sempre voltado ao processo do luto, que é um convite para vocês conhecerem um pouco mais esse universo tão bonito, tão difícil, tão doloroso, mas ao mesmo tempo tão radiante, que é falar de vida, quer falar de perdas também. Mas as perdas nos conectam, inclusive, com o nosso existir, que às vezes a gente nem sabia que existia. E convidá-los aqui. Tem alguém que é psicólogo aqui, alguém que é terapeuta, alguém que trabalha em pastorais, em grupos, em GAs, né? Porque quem trabalha em grupos de amigos também, quem coordena grupo de amigos, muitas vezes o tema que aparece são as perdas necessárias. Então venham fazer parte da formação que começa no dia 10 de abril. São mais de 25 aulas, 25 módulos com temas diversos focados no processo do luto, das perdas de um modo geral. Então, mais desde eu não trabalho muito com essa área. Mas eu sou psicóloga, mas eu trabalho sobre relacionamento. Bom, nós vamos ter uma aula só sobre divórcio, tá? E, gente, às vezes as dores dos relacionamentos são por perdas mal resolvidas lá atrás. Então, quase todas as nossas dores têm muito a ver com perdas de um modo geral. E ter um pouco de manejo, de saber como atender, como acolher, como dar conta disso, é bem importante. Então, se você aí tem vontade de ter uma formação mais aprofundada nessa área, aproveite essa oportunidade, porque assim, ó, é de todo coração, mesmo assim, né? De tudo que pode ser passado para que vocês possam conectar mais pessoas. E se você conhece outras pessoas também que possam vir a ter interesse, né? Fico bem feliz aí de vocês falarem para essas pessoas, divulgarem isso também, porque realmente vai ser um grupo bem especial mesmo, tá? Então, espero vocês. Depois eu vou colocar no meu Instagram aqui os outros horários das lives, então aí eu vou trazer alguns livros diferentes para vocês. E não esqueçam, algumas perdas são necessárias e nos amadurecem. Se você puder, antes de dormir, pensa um pouquinho. Que perdas foram importantes pro meu existir? Gente, lembra lá quando a gente era adolescente? Que quando você perdeu o primeiro amorzinho da sua vida, você falava assim, nunca mais eu vou me apaixonar por alguém. Acabou pra mim. Até uns 3 meses. Você conheceu o outro gatinho, assim vai. Né? Mas ter vivido aquilo, aquela decepção, aquele mal-estar, te preparou para os próximos relacionamentos. Você tá mais fortalecida, não ser mais tão bobona em algumas coisas. Então é isso, a vida é cheia de perdas necessárias. Doloridas algumas, talvez todas, mas necessárias muitas vezes, né? Um ótimo restinho de noite para vocês, né? E que vocês possam aí ter um resto de semana bem abençoado, que a gente possa ter uma semana bem abençoada e que espero vocês nas nossas próximas lives também, tá bom? Um grande beijo, boa noite.